Bom, agradeço a organização do CEPOC pelo convite. Bom filho, a casa torna. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui sobre, já que as palestras anteriores aí estão versando sobre eficiência energética, qualidade, mercados, consumidores. O que eu vou falar aqui hoje é uma visão bem geral. Eu vou, mais no final da palestra, mostrar algumas equações. Não vou me deter, são muitas equações na norma, para nós ponderarmos potências. Mas só para dar despertar a curiosidade de vocês. Eu estou vendo aqui que tem alunos de graduação, tem de pós, mestrado, doutorado, pessoal que está na indústria. E eu vou tentar fazer uma motivação para a gente ir atrás dessas informações, que o Brasil, infelizmente, ainda não tem nenhuma regulamentação mais forte acerca de qualidade de energia. O índice mais usado pelas empresas de geração, transmissão e distribuição é a THD e fator de potência. E aqui eu vou mostrar que algumas coisas, como diriam os britânicos, são misleading. Meu objetivo é esse. Tá? E essa norma, apesar dela ser... A versão anterior dela era de 2000, em forma de avaliação. Em 2010 saiu a versão final. Embora seja uma norma da I3E, que influencia fortemente alguns mercados, ela tem alguns conceitos que ainda são questionados na literatura e até hoje não são unanimidade entre os pesquisadores exclusivos dessa área. Tá? Mas é um ponto de start, é um V0 que a gente tem. Bom, a nossa visão clássica de potências, medição de potências, é o famoso triângulo das potências, que o que nos interessa é a potência ativa, que realiza trabalho, e nossa potência reativa, no caso aqui para cima, indutiva, ou para baixo, capacitiva, e a nossa potência aparente. Os instrumentos clássicos, né, a maioria que estão no mercado até hoje, trabalham com esse conceito. E esse conceito, né, pessoal aí para motivar, um copinho de chopp. O que nos interessa quando a gente pede um chopp é a parte líquida, né? O que a gente vai beber, o que faz trabalho na gente. O colarinho, para muitos, é desnecessário. Ou seja, o copo de chopp tem uma capacidade máxima de produzir trabalho, vamos supor 300 ml. E alguns querem os 300 ml de trabalho líquido químico no corpo. Em alguns casos, em algumas aplicações, se faz necessário um pouquinho de reativo, o pessoal da elétrica sabe disso, principalmente que sistemas de potência, que para os bons degustadores de chopp, como eu, né, que estamos, se Deus quiser, montando um projeto lá de controle de uma unidade de produção de cerveja artesanal, é necessário para não oxidar o chopp. E ele, às vezes, é necessário para manter potência em barras, etc. Então, a capacidade do copo é medido pelo S, potência aparente, o que faz trabalho é o P, mas às vezes é necessário um reativo. Vejam que se o reativo for nulo, a capacidade máxima de potência ativa que eu tenho disponível para fazer trabalho equivale à potência aparente. Só que essas definições são para sistemas senoidais. E os equipamentos vêm lá dos anos 40, essas definições são dos anos 40 do século passado. Nesse meio tempo aí, muitas coisas evoluíram. O Ginter, né, falou para a gente que os eletrônicos de potência estão entrando em compressores que antes eram só senoidais, né? Funcionamento de velocidade variável, retificadores, reatores eletrônicos, fontes de alimentação eletrônicas. Esses dois últimos aqui eu vou mostrar uma coisa bem interessante que acontece no sistema depois. Estão massificados hoje por questões de tamanho reduzido, de benesses que trazem para os acionamentos, entre outras coisas aí que o pessoal da área de eletrônica de potência está bem ambientado. Uma configuração típica que nós temos, aqui bem simplificado, transformador, vamos supor que nesse ponto eu tenho uma tensão senoidal, eu tenho uma linha com uma impedância, um ponto de conexão onde eu tenho um conjunto de cargas não lineares. Apesar da tensão aqui, vamos supor que ela seja senoidal, corrente circulando aqui vai gerar no ponto B uma tensão distorcida. Senoidal menos uma queda de tensão distorcida em função das correntes harmônicas vai gerar uma tensão distorcida. Cargas conectadas aqui, vamos pensar uma carga linear, beleza, corrente senoidal, tudo que nós gostaríamos. Aqui, apesar de ser uma carga linear, resistiva, como essa tensão vai estar distorcida, vai circular uma corrente distorcida. Isso são problemas que surgem
que eu vou comentar mais adiante para vocês, só para chamar a atenção de vocês. Bom, que efeitos e aquele diagrama que eu mostrei na página anterior trazem para a nossa carga? Aqui está um retificador clássico de 6 pulsos, tá, onde eu estou mostrando só a corrente na fase A, sendo alimentado por tensão senoidal, uma carga resistiva. Tá, o retificador alimenta. Nossas formas de ondas bem conhecidas e tradicionais. Como aquela tensão no ponto B passa a ser distorcida, vamos supor que eu tenho uma forma de onda assim, veja que o perfil harmônico dessa forma de onda decorrente do retificador muda completamente. Então, aquilo que se espera, que se estuda na teoria para uma carga não linear, vai ter harmônicos x, y e z, passa a ser muito diferente e geralmente surgem harmônicos que não são previstos para aquela carga. Né? Os harmônicos que estão aqui surgem harmônicos que não existem aqui. Então, surge um aumento das componentes harmônicas. Quais são os efeitos na linha de uma carga não linear? Qual que é a definição clássica de um sistema 4 fios alimentando uma carga equilibrada? Corrente de neutro é nula. Esse é o que todo mundo estuda na faculdade e é o que todos nós temos por certo. Temos aqui, olhando as formas de onda, só que uma carga não linear, é equilibrada. Isso aqui são três fontes de alimentação retificadas, monofásicas, típicas de cargas de computador, etc. Três computadores iguais conectados na fase A, B e C. Uma carga não linear equilibrada. Corrente no neutro passa a não ser mais nula. Tá? Isso é o caso de uma carga não linear. Apesar dela ser equilibrada, a soma das correntes não é nula. Por que isso? Porque existem os harmônicos de sequência zero que vão circular pelo neutro. Inclusive a NBR 5410, que é a norma para instalações elétricas, nas últimas 2 revisões, se eu não me engano, a definição clássica de projeto de neutro. O neutro, como te distribui as cargas de maneira equilibrada, numa residência, num prédio, ele pode ser mais fino, um diâmetro menor. Por quê? Uma seção circular menor. Por quê? As correntes tendem a se cancelar. De uns anos para cá, considerou-se o neutro a mesma bitola dos fios das fases. Atualmente, ele, pela norma, deve ser superdimensionado por causa desses efeitos. A massificação de fontes chaveadas monofásicas. Apesar de serem equilibradas, a corrente do neutro não é mais nula. E aí tem-se vários problemas associados. Elevação da corrente de neutro, perdas de potência nas linhas, etc. Carga linear. Tensões senoidais, né? Equilibradas, corrente neutro nulo. Então veja a diferença, né? Agora vamos pensar aqui, naquele ponto B do meu diagrama unifilar. A tensão está distorcida. Eu estou conectando uma carga linear equilibrada. A carga linear equilibrada gera corrente de neutro nula. Mas isso é válido para tensões senoidais. Aqui, a minha corrente de neutro é 3 vezes a corrente na fase por fase que eu tenho. Porque aqui eu tenho uma componente de terceira harmônica, que ela parece bem bonitinha aqui, onde estou circulando com laser ali. E elas se somam. Então a terceira harmônica da fase A, B e C se somam toda no neutro. Então em cada fase tem mais ou menos 10 amperes, as 3 correntes se somam no neutro. E é uma carga linear, equilibrada. Certo? Então, surgem alguns problemas. Esses são alguns problemas só para motivar o porquê do estudo de novas formas de se analisar as potências. Vou pegar um outro exemplo que não é comum aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, porque aqui é 220. Agora, eu que sou do Paraná, lá a tensão é 127. E eu não sei por que tem que mandar matar o cara que criou a tensão 127, porque ela só traz problema para nós na engenharia. Os condutores são maiores, os eletrodutos são maiores, tudo é superdimensionado por causa da tensão. E o que acontece? Para os caras não botarem um fio de 25 milímetros quadrados, exagerando um pouco num chuveiro, eles acabam ligando o chuveiro de 220 volts. Mas lá é 127, como é que eles fazem? Ligam entre fase A e B. B e C, C e D, e C e A. Que é essa conexão aqui. Aqui não é muito comum, mas lá é bastante comum isso aqui. Pergunta. Carga resistiva. Que potência isso consome? Potência ativa. Toda a energia
elétrica que chega na resistência é convertida em forma de calor. Então, o que eu estou mostrando aqui, ó, tensão na carga, corrente na carga, no meu chuveiro. O chuveiro dissipa somente potência ativa, não tem reativo. A potência aparente é igual à potência ativa. Bom, agora vamos olhar o que a fonte enxerga daquela carga. A fonte, o que está acontecendo aqui? A fonte trifásica, existe uma defasagem de mais 30 graus numa fase e menos 30 graus na outra. A fonte está enxergando aquela carga resistiva, que só dissipa potência ativa, como uma carga que está consumindo reativos em cada fase. Claro, se vocês fizerem a soma das duas fases, uma vai dar mais que, outra vai dar menos que. Vai dizer, a potência reativa é 0. Mas pensem por fase. A fase A e B, no caso, está suprindo um reativo que, se eu conectar uma outra fase monofásica, eu não vou conseguir extrair o máximo de potência ativa da minha fase. Isso é um problema. Tá? Então, mas a minha carga não consome potência ativa só? A tua carga consome só potência ativa. A tua carga tem fator de potência unitário. Mas a tua fonte, se tu olhar por fase, não tem fator de potência unitário. Então, eu estou reduzindo a minha capacidade de operação dessa fonte. Bom, daí surge, com base nesses efeitos, surgiu, há muitos anos atrás, uma discussão de como se ponderar esses problemas para fazer a mensuração das potências. E isso que eu comentei, pessoal, é problema para as empresas que trabalham com medição de energia. Eu já fui abordado em vários congressos por essas empresas para trocar ideias, como é que faz, como é que não faz, porque os equipamentos são, a maioria deles, os mais antigos, medem potência ativa, reativa, considerando os sinais senoidais. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, surgem muitas outras definições, como eu falei, existe a norma, mas existem desacordos entre os pesquisadores dessa área. Tá? Eles querem saber como mensurar isso aí. Tem artigos na literatura que provam que diferentes equipamentos de mensuração de energia para tarifação medem valores completamente diferentes e, às vezes, muito diferentes por causa desses efeitos. Equipamentos industriais que estão no mercado. O cliente não vai querer pagar mais se o equipamento está medindo errado. E a companhia também não vai querer receber menos se o equipamento que ela está fornecendo para o cliente mede errado para menos. Então, existem essas questões que essa norma tende a ajudar.